nos deu, foi na segunda-feira. Eu estava orando e aí o Senhor falou assim no meu coração: a brecha. Brecha. Bom, então vamos falar sobre isso. Abra sua Bíblia em Cantares, capítulo 2. Fica ligado que você vai ver coisas boas que o Senhor tem a falar. Não deu nem tempo de eu passar essa palavra a limpo. Espero entender aqui o meu rascunho. Cantares capítulo 2, versículo 9. Diz assim: o meu amado é semelhante ao gamo, quer dizer, a uma gazela, ou ao filho do corso. Eis que ele está detrás da nossa parede, olhando pelas janelas e reluzindo pelas grades. Cantares capítulo 2, versículo 9. Está dizendo que ele está, aquela gazela do Senhor, aquele amado Senhor, ele fica de trás da parede, ele fica guardado pelo Senhor, ele fica espiando apenas pelas grades e ele fica observando pela janela. Quer dizer, ele não sai de trás daquele lugar de proteção. Também no capítulo 8 de Cantares, versículo 10, diz assim: eu sou o muro, Yeshua, eu sou o muro, e os meus peitos como as suas torres. Então eu era os seus olhos como aquele que acha paz. Yeshua é o que está aqui, que é o nosso muro, que nos guarda. Também você abrindo ali em Isaías, para você entender essa palavra, nós vamos ler alguns versículos. Isaías, capítulo 25, versículo 4, diz-nos assim: porque fostes a fortaleza, uma parede, um muro, um lugar forte do pobre, e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra um muro. Então, o inimigo, ele é um opressor, mas se nós estamos ali detrás do muro, a tempestade vem sobre o muro e não te derruba. Amém? No Salmos 62, versículo 3, nos diz assim: até quando maquinareis contra um homem? Serei mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada e como uma sebe pouco segura. Quem está dizendo aqui que muitos já estão com o muro inclinado, estão deixando esse muro cair e prestes está a cair, a se destruir, porque vão saindo de trás da proteção, vão começando a abrir as brechas e vão começando a se inclinar. Viu aquele muro que você faz bonito? E aí, se você não bota a coluna, se você não faz um vigamento, ele cria aquela barriga, não cria? E daqui a pouco ele vai abaixo. Então tem muitos que já estão assim na presença do Senhor, inclinado, ó. Está quase caindo. Também nos fala Eclesiastes, capítulo 10, versículo 8. Eclesiastes 10,
Foi o primeiro versículo que veio à minha memória quando o Senhor começou a me falar sobre brecha. Se estiver, 10, versículo 8, né? Quem fizer uma cova, cairia nela, e quem romper um muro, uma cobra o morderá. Então, se você deixa a iniquidade, o pecado, romper esse muro, quem está de trás desse muro? Satanás. Quem? Satanás. Essa cobra vai te morder. Então a gente não pode nunca deixar esse muro se romper, porque quem rompe ele somos nós. Somos nós que rompemos esse muro, com o nosso pecado, com a nossa brecha, com a nossa iniquidade. E quem está detrás, só aguardando você romper esse muro? Satanás. E está só aguardando o momento oportuno que você abre aquele buraquinho, ó, está lá. Quando você passa por esse buraco, ele pega você. Continuando, Jeremias capítulo 52, ele começa então, aí o Senhor começou a me dar vários versículos, e nós vamos delineando, né, esse assunto. Em Jeremias 52, versículos 6 e 8, fala assim: e no mês 4, ao longo do mês, quando a fome prevalecia na cidade, e o povo da terra não tinha pão, foi aberta uma brecha na cidade. E todos os homens de guerra fugiram e saíram de noite pelo caminho da porta, entre os dois muros que estavam junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade ao redor, e foram pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus seguiu o rei e alcançaram Zedequias nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se espalhou, abandonando-o. Então aqui que nós estamos vendo, quando se abre uma brecha, havia ali uma grande fome naquela cidade, tá? Havia uma situação de dificuldade, há situações de problemas, de angústia que passamos, mas não podemos abrir brecha nessa hora. Essa é a hora que a gente tem que vigiar, essa é a hora que a gente temos que nos calar, essa é a hora que a gente tem que ir para o joelho, porque se nós, como é que a gente abre a brecha? A gente explode igual uma bomba, a gente blasfema, a gente murmura, reclamamos, indagamos a Deus, dizemos que não vale a pena. O que adiantou isso? Do que adiantou aquilo? De que me adiantou confiar em Ti? Nós abrimos a brecha, e aí quando a gente abre a brecha e tenta passar por ela para buscar outros caminhos, quem que está por detrás do muro? Satanás. E o inimigo vai atrás de você. Não adianta, ele vai atrás de você, porque você já abriu a brecha da fé, você já abriu a brecha na confiança, você já abriu a brecha dizendo que Deus não fez nada, que você tem que correr atrás. Vamos correr atrás, a gente vai morrer de fome aqui, vamos sair por esse buraco aqui. E aí vão, e quando saem por esse buraco, não adiantou nada. O inimigo estava lá atrás e seguiu até as campinas, e todo o exército fez o quê? Ficou espalhado e abandonado. Porque o inimigo não dá mole. O inimigo vai atrás de você, porque o teu lugar é aonde? Detrás do muro, que é Yeshua. A tua proteção, você tem que continuar ali, sempre confiando, observando pela janela, junto às grades daquele lugar, sabendo que Ele é a tua rocha, Ele é o teu castelo forte. Você não tem que correr dizendo: eu vou resolver, eu vou fazer, porque os caminhos do homem podem parecer bom para ele, mas nem todos os caminhos são o que o Senhor está apresentando. E num desses, você pode simplesmente
se quebrar. Continuando, nos fala aqui também em 2 Crônicas, capítulo 25, de 1 a 4. Diz-nos assim: era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jeoadã de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Sucedeu, pois, que sendo-lhe o reino já confirmado, matou seus servos que feriram o rei e seu pai. Porém não matou os seus filhos, mas fez como na lei está escrito, no livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo: não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos morrerão pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. Eu acho que eu marquei, mas em todo caso, vamos para a 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 15 a 21. Talvez complete. 36. 15 a 21. Um aviso é dado aqui ao povo. E o Senhor Deus de seus pais lhe enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando, enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Aqui fala do momento em que Zedequias reina também aos 25 anos, e o povo aqui passava por uma situação e ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E aí começou a buscar a palavra do Senhor, madrugando, enviando, porque se compadeceu. Porém, zombaram desses mensageiros. Deus envia mensageiros o tempo todo para exortar, para falar, para ensinar. O que estamos fazendo aqui nesta hora? Não estamos trazendo uma palavra de alerta? Uma palavra de acorda, olha, o inimigo não dorme, ele está detrás do muro, cuidado com a sua brecha. Olha, o mensageiro, ele sempre está falando, ele está sempre te enviando uma palavra para tu acordar. E aqui foi acontecer exatamente isso. Começam a zombar o mensageiro, não querem ouvir a palavra, dão as costas. Já ouvi isso, muitos dizem isso, já ouvi isso não é para mim, para que eu quero ouvir essa palavra? Desprezam essas palavras que vêm de Deus, escarnecem dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. E é terrível quando chega esse ponto. O que acontece quando chega esse ponto? Morre. Ele ouve, e o coração, em vez de se transformar, se tornar um coração de carne, se torna um coração de pedra. E quando o coração se torna de pedra, irmão, pode bater, pode esmurrar, que nada vai acontecer mais. Vai? Que a palavra não vai entrar mais, porque já endureceu. Então aqui diz, contra o seu povo, que mais nenhum remédio vai haver, porque fez subir contra eles os reis dos caldeus. Aí o inimigo vem, o qual matou os seus jovens à espada, na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos velhos. O inimigo não tem piedade de ninguém, ele destrói todos, está nem aí. Ele destruiu os velhos, nem dos decrépitos, a todos os deu nas suas mãos. E todos os utensílios da casa de Deus, e grandes e pequenos, e o tesouro da casa do Senhor, e os tesouros do rei, e os seus príncipes, tudo foi levado para a Babilônia. E foi queimado a casa de Deus, e derribado os muros de Jerusalém. Por quê?
Porque zombaram de quem? Dos mensageiros. Zombaram de quem? Dos profetas. A palavra foi enviada, mas continuaram a ouvir aquele homem que estava conduzido de uma forma que tudo que ele fazia era mal aos olhos do Senhor. Era mal. Então o Senhor permitiu e não ouviu mais. E a casa de Deus foi destruída, e os muros foram derrotados, foram destruídos, e todos os seus palácios foram queimados. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e o povo foi para o cativeiro, e fizeram-se servos dele e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, dos dias da desolação repousou, até que 70 anos se cumpriram. 70 anos de cativeiro. Às vezes a pessoa passa uma vida em cativeiro, passa anos dentro da igreja, mas continua no cativeiro, porque o coração já endureceu, já não ouve mais. A brecha abriu, ele entrou, Satanás tomou posse, os muros foram derrotados, tudo que havia de Deus na sua vida acabou, foi destruído, porque houve um dia em que a brecha foi aberta. E não quis ouvir, e Deus vai falando, e Ele vai exortando, Ele vai ensinando, Ele vai enviando mensagem, Ele vai enviando profeta, estão batendo de ombros, até que Deus diz basta. E aí vem a destruição, você não sabe por quê. Mas por que a minha vida não anda? Mas por que as coisas não acontecem? Por que está tudo destruído? Volta lá atrás. Volta lá atrás e vê, eu sempre ouvia isso. Onde você começou a cair? Onde foi que o teu coração começou a esfriar? Onde foi que a dúvida entrou? Onde foi que a raiva entrou? Onde foi que você murmurou, não aceitou? Onde começou? Foi ali o câncer. E ele vai destruindo, te destruindo, até o muro ruir. E quando o muro ruir, acabou. Aí vem essa luta toda. Continuando, em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo de 1 a 5. Há ainda que Deus é bom, e as suas misericórdias são as razões de nós não sermos consumidos. Há tempo ainda para restaurarmos os muros. Yeshua ainda está dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, vinde a mim. No mundo a gente vai ter aflição mesmo, mas vinde a mim, o meu fardo é leve. E ele diz aqui em 2 Crônicas 32, versículo 1 ao 5: depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e tentou separá-las para si. Você vê que sempre quando você lê a palavra e vê sobre uma batalha, sobre uma guerra, você vê que há sempre um cerco. O inimigo vem e faz um cerco naquele lugar. E aí, vendo pois Ezequias que Senaqueribe, era o rei, está cercado, e o inimigo vinha, e o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, ele fez o quê? Ele estava cercado, o inimigo cercou a cidade, ele foi buscar o quê? Conselho, e foi buscar conselho com seus príncipes e os seus varões, para que se tapasse as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. O que ele fez? Olha, vamos buscar uma estratégia, vamos guardar nossa água, vamos buscar conselho para ter ideias de como se defender do nosso inimigo, e para ele não destruir tudo que nós temos. É isso que nós temos que fazer quando nós vemos o inimigo nos cercar. Olhamos para um lado, para o outro, para onde irei, o que fazer? Senhor, ali está o meu reino, ali está o meu negócio, ali está a minha casa, ali está a minha família. Senhor, o que eu faço?
Dá a mão para o teu irmão, vamos orar. Dobra o teu joelho e abre a palavra e vamos pedir conselho a Deus. Senhor, eu não posso deixar Ele destruir as minhas fontes, eu não posso deixar Ele destruir o meu negócio, eu não posso deixar Ele destruir a minha família. Me dá sabedoria para como fazer isso. E aqui ele foi. E assim muito povo se ajuntou, fez o que? Tapou todas as fontes. Olha a estratégia, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram, porque viriam os reis da Síria e achariam tantas águas. Por que eu vou deixar meus bens, a minha água ali, à mercê do meu inimigo para roubar? Não, vou cercar, vou guardar, vou proteger. Temos que ter estratégias para o inimigo não vir romper nossas águas, porque é isso que ele quer, roubar. Ele vem matar, roubar e destruir. E tudo que você tem, quer seja pequenininho, quer seja grande, ele quer roubar de você. Então você tem que ter a estratégia para guardar essa possessão que Deus te deu nele, para o inimigo não saquear, porque ele vem e saqueia, irmão. Ele vem e rouba, ele vem e destrói, ele quer você na seca, ele quer você destruído, ele te cerca e quer você destruído ali. Então, aí o que ele fez? E ele se fortificou e edificou todo o muro que estava quebrado. Quer dizer, vamos nos empenhar, vamos edificar o muro que está quebrado até as torres, levantou o muro para fora e fortificou o Milo na cidade de Davi, fez armas e escudo em abundância. O inimigo cerca, vamos ter estratégia, vamos orar, vamos aumentar o nosso muro de proteção. Como que nós fazemos isso no dia de hoje, irmãos? Quais são nossas armas de guerra? Aí você, já cansei de ouvir isso. Jejum e oração. Palavra é a tua arma. Porque quando o inimigo vem, ele vê que a palavra está dentro de você, ele não terá chance de te derrubar. Mas se você não tem essa palavra dentro de você, porque Satanás, não adianta você dizer, eu te repreendo em nome de Jesus, ele ri da tua cara. Não adianta você querer botar carinha de santo, falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não adianta você discorrer poeticamente a palavra, porque se ela não tiver como uma espada dentro de você, e você ao abrir a boca ela não sair como um fogo, ele não vai retroceder, ele não vai correr, porque tem que ter, essa arma tem que vir junto com santidade, com fé, com fidelidade, com dedicação, com uma vida de abnegação, com uma vida separada do mundo, com uma vida nascida do alto, uma vida que tem a marca de Cristo. Aí Satanás estremece e corre. Aí o teu muro está mais do que fortificado. Ele vai tentar, vai querer bater, vai querer roubar, vai querer te destruir, vai. Mas se você tem isso tudo dentro de ti, porque isso aqui é um edifício, mas se esse edifício não estiver na rocha, se esse edifício não estiver estruturado na palavra de Deus, e não tiver edificado cada andar dele no Senhor, ele rui. Na primeira pancada de Satanás você cai, na primeira queda você se estabaca no chão. Você não vai conseguir se levantar, porque esse é o plano dele. Então aqui você vê, o inimigo vem, cerca, mas eu vou e peço conselho. Senhor, me diz para que lado eu vou, qual a estratégia que eu levanto para me vencer esse inimigo. E aqui é um exemplo que Deus nos dá do rei, quando foi cercado por Senaqueribe. Continuando, aí você abre ali sua Bíblia em Esdras capítulo 9. Esdras, capítulo 9. Glória a Deus.
Êxodo capítulo 9, versículo 9. Porque servos somos, porém, na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus. Antes estendeu sobre nós beneficência perante os reis da Pérsia, para revivermos e para levantarmos a casa do nosso Deus, para restaurarmos as suas assolações, e para que nos desse uma parede em Judá e em Jerusalém. Então nós somos servos do Senhor em todo o tempo. E em todo o tempo Ele nos tem nos animado, nos levantado para que essa casa, que é onde Ele mora, esteja reedificada, santificada, para que Ele possa nela habitar. Se essa casa não estiver profanada, estiver assolada, como que nós vamos ter a moradia de Deus dentro de nós? Então ele está dizendo aqui, porque servos somos, porém na nossa servidão Ele não nos desampara. E Ele antes estende sobre nós suas beneficências para que o inimigo não nos destrua, mas sim para que nós venhamos a reviver. Quantos que o muro está inclinado? Quantos que o muro já caiu? Quantos que já estão invadidos? O terreno já foi saqueado, o inimigo já saqueou, já jogou todas as ervas daninhas e tudo seu está sendo destruído e você não está vendo. Quantos estão assim? E Ele está aqui para restaurar as suas o quê? Assolações. Porque o diabo faz isso. Ele assola a nossa vida. Continuando. Neemias. Esse é o momento que Deus chama-nos para a restauração dos nossos muros. Neemias capítulo 1, versículo 3. E disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro. Lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E quando a gente fende o muro, tudo é destruído. Às vezes você nem percebe, porque o encantamento, ele faz você não perceber. Você entra dentro do caldeirão de Satanás e não vê. Você está sendo queimado, assolado, destruído e você não vê. Porque você, no tema sobre mim não vale o encantamento. Encantamento mesmo, a cobra ela te encanta. E você anda no pecado e não percebe. Você está mordido e envenenado por ela e não percebe. Está dentro do caldeirão e não vê. Está cometendo erros após erros e não enxerga. Você está ali dominado sobre o encantamento de Satanás. Porque ele sabe que se não for dessa forma, você não vai permitir que ele te domine. Então ele tem que usar as armas dele. Irmão, Satanás é muito sujo. E sabe onde ele mais trabalha? Na divisão. Destruir casamento, destruir pastores, destruir missionários, destruir casamento principalmente, destruir jovens. Ele tem que destruir, porque quando ele parte uma aliança, ele divide o muro, não é um muro? O Senhor diz que o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Então que 3 dobras? Ele e o Espírito de Deus. Nós estamos unidos, aliançados. Aí quando Satanás parte essa aliança, meu filho, o muro está aberto, foi rompido a barreira, o roche cai, a mulher cai, a família cai, tudo é só na assolação, tudo é só na assolação, é só na dor. Por quê? Porque aquele que é cabeça rompeu o muro, e aí destrói tudo. Então é que ele fala, foi fendido o muro e as suas portas foram queimadas. Satanás vem e estraçalha tudo, queima tudo. E aí muitos continuam sobre encantamento e não vem. E aí ele continua falando para nós.
capítulo 3 de Neemias, versículo 1. Mas Deus é tão bom, que nos chama. Ele nos chama o tempo todo a atenção. Lembra? Ele envia o mensageiro, ele envia o profeta. Ele fala: vai, filho, restaura esses muros, restaura esse muro que está caído, essas portas que foram queimadas. Aí ele fala aqui no capítulo 3, versículo 1: e levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, e foram e edificaram a porta do gado, a qual consagraram. Aí você vai lá, ora a sua casa, sela todas as portas, e chega lá com a unção do óleo, e põe Satanás para fora, e começa a limpar, sai, e começa a reedificar. E ali consagrou, e levantaram-se as suas portas até a torre de Meá, e consagraram até a torre de Ananel. Porque na libertação é assim. Como é que a gente limpa a nossa casa dos demônios? Como é que a gente faz isso? A gente pega o óleo ungido do Senhor, apresenta a Deus: Senhor, aqui está o óleo da unção. Entra dentro da sua casa, unge todas as paredes, todas as portas, e deixa a porta principal aberta, e diz: sai, Satanás, com todos os seus demônios, sai fora da minha casa. E ele sai. Mas isso é espiritual. Mas você vai sentir a paz, você vai sentir a leveza das suas palavras, você vai sentir a leveza no seu espírito, na sua alma. Você está limpando, porque a casa, a nossa casa espiritual, Satanás, quando ela vem vazia, o que ele faz? Está vazia, ele volta e traz mais 7. Dá mais 7 demônios. Aí tua cara era assim, já para assistir assim. Você só anda assim, curvado, mal, irritado, brigão. Você não tem paz com nada, você não tem paciência com nada. Você anda com pelo, você está aqui, ó. Você é cavalo dele. Ele monta você, ele envia na sua. Mas você não percebe, porque você está sob encantamento. A bruxa está lá, ele está fazendo lá, e você está sob encantamento. A cobra está cantando e você está. Não está percebendo, mas já está dominado. Então, quando a gente faz isso, sai da minha vida, sai da minha casa, praga nenhuma, leia o Salmo 91, praga nenhuma chegará à minha tenda. Isso é espiritual, e é feito com fé, é feito com autoridade, é feito com a autoridade de um homem e de uma mulher que estão em santidade com o Senhor. Porque senão Satanás vai rir da tua cara, vai dizer: quem é você para dizer sai? Quem é você? Então, essa é a tua arma. Mas quem é você diante de Satanás? Ele te conhece muito bem. E continuando a restauração, no versículo 13: a porta do vale reparou-a Anum e os moradores de Zanoa, e este edificaram e lhe levantaram as portas com fechaduras e seus ferrolhos. A gente levanta, a gente limpa e põe ferrolho, sela. Quando Satanás sai, você vai lá, unge a porta, unge os umbrais. Não foi assim que foi feito lá no Egito? Não foi dessa forma que o Senhor disse: olha, o anjo da morte vai passar, unge os umbrais da casa com o sangue do cordeiro. E o anjo da morte passou e entrou naquela casa? Não entrou, porque ele viu a marca do cordeiro. E é isso que Satanás vê. Quando você unge a sua casa, você unge os umbrais da sua casa, você unge a porta da sua casa, você manda os demônios sair, ele passa, ele fica lá fora, ele fica te olhando. Mas se você limpa a casa externa e não limpa a interna, não adianta nada. Tem que limpar as duas. Por isso que a restauração começa em mim. A começar em mim, Senhor, quero nascer do alto. A começar em mim, Senhor, me lava nas águas purificadoras. A começar em mim, Senhor, me liberta para que eu possa viver essas maravilhas. Porque nós estamos aqui sendo preparados para um reino em que a gente não vai precisar mais se preocupar com Satanás. Nós vamos estar morando com o Senhor, nós vamos reinar com o Senhor. Mas enquanto
estivermos nessa terra, nós temos que se preocupar com o inimigo da nossa alma, sim. E fechar nossas portas com ferrolhos, nossos lábios, nossos olhos, nossos ouvidos. Cuidado um pouquinho que você fala, aprendi isso, meus filhos pequenininhos. Cuidado um pouquinho que você fala, cuidado o olhinho que você vê, cuidado o ouvido que você está ouvindo. São portas. Satanás trabalha nas portas. Ele usa a sua boca, ele usa os seus olhos, os seus ouvidos, as suas mãos, são portas. Brancaia, ó, bota ferrolho. Bota ferrolho nessas portas, para que Satanás não invada. E aí está aqui. Continuando. No versículo 15 a 19 do capítulo 3. E a porta da fonte reparou a Salum, filho de Coozé, maioral do distrito de Mispá, e este a edificou e a cobriu, e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também o muro do viveiro de Selá, ao pé do jardim do rei, mesmo até os degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele edificou Neemias, filho de Azbuque, maioral da metade de Bet-Zur, até defronte dos sepulcros de Davi, até o viveiro artificial, até a casa dos varões. Depois dele repararam os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado reparou Asabias, maioral da metade de Keila, no seu distrito. E depois dele repararam seus irmãos, Bavai, filho de Enadad, maioral da outra meia parte de Keila. Ao seu lado reparou Ezé, filho de Jesua, maioral de Mispa, e outra porção defronte da subida para a casa das armas, até a esquina. Então aqui foi feito o quê? Uma total reparação das portas. Cada porta foi reparada, cada porta foi colocada um ferrolho. Quantas portas nós temos? Nossos pensamentos são uma porta. Deus diz que os seus pensamentos são mais altos do que os nossos. O Senhor diz que o nosso coração, não podemos confiar nele, porque ele maquina coisas ruins no nosso coração. A gente maquina o tempo inteiro, irmãos. Nós somos terríveis. Nós somos os verdadeiros artistas. Nós falamos, interpretamos, nós maquinamos. Por isso que quem vê cara não vê coração. Mas quem conhece o coração? Deus. E pode esconder dele a verdade? Não. Ninguém pode esconder a verdade de Deus. Por isso que ele sonda-me, ó Senhor, vê se há algo errado em mim, ruim em mim, e coloca em mim um espírito reto, porque Satanás está sempre tentando infiltrar-se dentro de nós e usa nossos lábios. Não usa? Usa os nossos lábios. Aí fica aqui, ó, no ouvido o tempo todo ministrando, o tempo todo maquinando. É que nem o filme ou propaganda, quando bota um diabinho de um lado e um anjo do outro, e fica lá um falando uma coisa, outro falando outra. Ele maquina o tempo todo para que teus lábios sejam usados, porque diz que do que dá o coração cheio fala os lábios. Irmãos, então ouça quando você fala. Presta atenção nas suas palavras, como você se direciona, como você fala, como você se comporta, porque do que está cheio está vomitando. E é aí que a brecha é aberta. Aí Satanás vem, pega o documento, toma na mão dele e fica como uma acusação sobre você. Porque é aí que nasce o pecado. Quando eu abro meus lábios e dou vida para ele. Amém? Estamos quase terminando. Neemias capítulo 4, versículo 1. Fala assim: e sucedeu que ouvindo o Sambalate, no caso aqui o inimigo, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Quer dizer, Satanás, quando vê que você começa a limpar, botar ferrolhos, edificar o muro, fechar aquela brecha, ele se enfurece.
Não vou perder assim não. E começa a ficar doido, batendo para tudo que é lado, te põe mais maluco, te aperta nas situações, tenta te assolar mais, tenta te desistir de todas as formas. Ele quer que você seja inimigo de Deus o tempo inteiro. O tempo inteiro. Porque ele não vai desistir facilmente. Não vai mesmo. Porque ele não quer abrir mão da sua vida. Versículo 6. E assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Então, quando eu me inclino a querer ouvir a Deus, quando eu me inclino a querer obedecer a sua palavra, eu começo a edificar o meu muro de proteção. Ele vai crescendo e vai ficando forte, e Satanás não vai rompê-lo mais. Glória a Deus. Versículo 10. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. E disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Então ele tenta arrumar meios para você parar de edificar o seu muro. Cansaço. Está nos faltando força, já estamos cansados. Irmãos, eu digo para vocês, há momentos que eu e o pastor ficamos muito cansados, porque é uma pressão tão grande de todos os lados que a gente vive, que a gente fica parado para não pecar, parado para pensar como resolver, como conviver, como falar, porque ele não para trazer realmente cansaço, para que você pare de edificar o muro. Porque o tempo todo nós somos enviados como mensageiros para edificar os muros. Aleluia, glória a Deus. Versículo 13. Pelo que pus guardas, e aí começa a colocar estratégia, pus guarda nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas armadilhas, com suas espadas, com suas lanças e com seus arcos. E olhei, levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Pelejai, irmãos, nunca parai. Fique de guarda, vigiai e orai, porque o tentador não para. No capítulo 7, versículo 3, e disse-lhes: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto assistirem ali, fechem as portas, e vós atrancai-as, e ponha-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda, e cada um diante da sua casa. Não se abram as portas até que o sol aqueça. Quem é o sol da justiça? Yeshua já está no meio de nós. Já está? O sol da justiça está para reinar no meio de nós. Não podemos abrir as portas. As portas têm que estar fechadas. Fechada para que o inimigo não venha arrombá-lo. Não feche a sua porta, tranca, ponha guardas dos moradores de Jerusalém, cada um guardando a sua porta, porque quando Yeshua vier, ele não pode encontrar brecha, ele não pode encontrar minha porta aberta e Satanás entrando, invadindo o meu território. Não pode. O sol da justiça ainda não está reinando com a gente, ainda não. Mas em breve estaremos. Em breve ele virá buscar a noiva. Em breve, mas ele está agora sentado ao lado do Pai. Ele é o Cordeiro, ele é o que restaura, mas ele ainda não está conosco. Então, mantenha as suas portas fechadas. Glórias a Deus. Concluindo essa palavra, irmãos, em Neemias 12, versículo 31, 37, 38.
Diz-nos assim: então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e ordenei 2 grandes coros e procissões, sendo um à mão direita sobre o muro da banda da porta do monturo. 37. Indo assim para fora, para a porta da fonte, e defronte deles, subiram as escadas da cidade de Davi, pela subida do muro, desde cima da casa de Davi até a porta das águas da banda do norte. E o segundo coro ia em frente e eu após ele, e a metade do povo ia sobre o muro, desde a torre dos fornos até a muralha larga. Quer dizer, então os príncipes começaram a glorificar o nome do Senhor nesses muros, saíram cantando, louvando em cima desses muros, dando glória, porque já estavam reedificados para a glória do Senhor. Então, amados, aqui só para terminar esse versículo, ele é importante, em Ezequiel 13, em Ezequiel 13, versículo 5, Ezequiel capítulo 13, versículo 5, ele diz assim para nós: vamos ler do 3. Assim diz o Senhor: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposa nos desertos. Não subistes as brechas, nem reparaste a fenda da casa de Israel, para estardes na peleja do dia do Senhor. Então, não subistes as brechas e nem reparastes as fendas. Se tu não reparar, como você vai poder entrar na peleja do dia do Senhor? Temos que reparar, irmão. E esse é o tempo que o Senhor nos chamou. Versículo 10. Visto que andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz, e um edifica a parede de lodo e outros rebocam de cal não adubada. Dize aos que rebocam de cal não adubada que ela cairá. Haverá uma grande pancada de chuva, e vós, ó pedras grandes de saraivas, caireis, e um vento tempestuoso a fenderá. Ora, esse caindo a parede não vos dirão: onde está o reboco de que a rebocaste? Porquanto assim diz o Senhor: um vento tempestuoso a fenderá no meu furor, e uma grande pancada de chuva haverá na minha ira, e grandes pedras de saraiva na minha indignação, para os consumir. Muitos não têm edificado os muros no Senhor, estão com seus muros, como ele está dizendo aqui, como um cal, rebocam como um cal, uma parede que não tem estrutura, não está firme. E quando vier esse dia do Senhor, com grande fúria, com grande tempestade, vão ruir todos. Muitos assim, ouvindo os falsos profetas, ouvindo palavras que não vêm do Senhor, mas estão ouvindo homens, não estão vivendo o que a palavra diz, não estão preparados para esse grande dia de grandes tempestades. Que o Senhor possa nos abençoar, irmãos, e nesse dia que o Senhor nos chama a restauração dos nossos muros, a fechar as brechas. É o momento, rededique-se. Hanukkah é rededicar-se. Eu quero começar de novo, Senhor. Eu errei até aqui, eu quero hoje recomeçar. Eu quero, Senhor, fechar as brechas que eu abri com a minha ignorância, com a minha incredulidade, com a minha falta de fé, com os meus medos, com a minha ira. Eu quero hoje mudar essa minha história. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, a começar em mim, Senhor. Quero que sim, Senhor, que mais uma vez, como num dia lá atrás, Tu nos chamaste, Senhor, para realizarmos essa festa, éramos como crianças. Não sabíamos, não tínhamos nem ideia, Pai, do que significava. Só entendíamos que Tu dizia para nós que a glória do Senhor encheria o templo.
e que em 7 dias estaríamos, Senhor, celebrando uma festa para Ti. Como crianças, Senhor, nós começamos a celebrar, começamos a Te adorar. Senhor, como crianças, Senhor, fomos ali dedicando o nosso altar, as grandes coisas que Tu queria fazer. E como uma criança que precisa aprender a andar, aprender a falar, Tu nos chama. E Tu nos chamou. E nesse dia foi tão lindo, Senhor. A nuvem de glória estava aqui. Oh, Senhor, como vou me esquecer daquele dia, Pai. E Tu disseste para mim: olha, filha, coloque esse mel na tua cabeça, esta coroa dourada com este sapato de ouro, com esse manto sacerdotal. Ministra sobre o meu povo como um sacerdote. Sim, Senhor, como um sacerdote Tu nos enviaste. E a Tua glória, a Tua nuvem de glória nos envolveu naquele dia. E nós, Senhor, me lembro como se fosse hoje. Eu estava doente, Pai. Eu estava enferma naqueles dias. Estava anêmica. Mas, Senhor, Tu nos chamou e nós fizemos a obra. Não importava o que pensassem de nós. Não nos importamos com quem iam falar, se estavam me achando ridícula, maluca. Importante, Senhor, que naquele momento, como uma criança, Senhor, nos atiramos nos Teus braços e começamos, Senhor, a aprender o que é ser uma casa curada, edificada, tornada para o Senhor. Sim, eu me lavei dos rios que vieram de Ti, purificaram luz, edificou. Eu me lavei, mergulhei nas águas que vieram dos rios que vão do Senhor. Os muros foram retificados e as portas foram fechadas e adornada pelo Senhor. E a menorá acendeu e reluziu como ouro que desceu da glória, iluminou a casa e brilhou e se encheu de Shekinah. E a glória do Senhor encheu, se prostamou, nos purificou. Jesus elegirá. Ele ergueu esses muros e as portas fechadas ficaram estar, para que o dia, quando o sol da justiça brilhe sobre ela e a porta abrir, a porta dourada fechada está em Jerusalém, por onde o Rei da Glória entrará. A porta dourada fechada está, Senhor, somente
teus cabelos brancos, montado no cavalo vem, e vem no fogo e vem, os exércitos para entrar na boca dourada em Jerusalém para reinar, se reinar perante Israel. Esperamos por ti, seremos por ti, Senhor. Essas águas que descem do teu trono de glória, essas águas que nos edificaram, essas águas que nos lavaram, Senhor, nesta noite, Senhor, nesse segundo dia de Hanukkah, que as luzes venham reinar sobre nós, que as luzes venham nos acender, que o óleo venha permanecer. Sim, Senhor, desce o óleo sobre o meu rabo de fogo e azeite, faz um milagre hoje sobre o meu povo. Vem, Senhor, aceita bem orar, Senhor, aceita bem orar, Senhor, como o óleo que desce do trono de glória. Shema Israel, Adonai Adonai, Adonai Echad, Baruch nosso Deus, nosso Pai. Te damos graças em nome de Yeshua Mashiach. O Senhor diz que todo aquele que vir a mim de forma alguma eu deixarei de receber, o meu coração contrito e quebrantado eu não me nego a ouvir, e no mar do esquecimento eu lançarei todo o teu pecado, todo aquele momento que você deu resposta para mim. Eu vou agora, eu olho para ti, tomo teus braços e digo: filho meu, vem, 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 filho meu, te amo, não te deixa, vem. Sim, eu quero sim botar o anel no teu dedo, eu quero sim fazer uma festa contigo, eu quero sim nessa noite jantar contigo, eu quero nessa noite junto contigo, dar ordem aos anjos para que possa guardar todos esses muros e os ferrolhos da porta com a minha chave fechada. Em nome de Jesus, nessa última música, Senhor. Aleluia! Amém! Aleluia! Amém! Senhor da glória, nós te agradecemos e te adoramos nesse segundo dia, ou nesta segunda noite de comemoração desta festa do milagre da multiplicação do óleo, o milagre da rededicação do altar. Leva-nos em paz daqui a pouco, meu Pai, para os nossos lares. Conceda-nos uma noite de sono debaixo da tua graça, essa noite de Shabbat, Senhor. E traga-nos de volta amanhã de manhã, para estarmos aqui na manhã de Tefilá e logo após ao Shabbat do Shabbat. E à noite, às 18h30, no culto da Havdalah, estamos também realizando a terceira noite desta festa de Hanukkah. Guarda-nos e livra-nos de todos os males. Nós choramos em nome do Mashiach. Amém. Hein? Ai. Shabbat. Yom HaShishi. Vayahu HaShamayim Ve'eretz. V'hol Tsevaram. Vayahu Elohim. Vayom HaShvi Melarato. Asher Asa. Vayashamot Vayom. HaShvi Migu Melarato. Asher Asa. Vayavarech Elohim et Yom. HaShvi Vayakadesh Shuto. Kivo Shabbat. Migu Melarato. Asher Bara Elohim.
nações. Dia 6. E terminaram de criar-se os céus e a terra e todo o seu exército. E cessou Elohim no dia 7º a obra que fez. E finalizou no dia 7º toda a obra que fez. E abençoou Elohim ao 7º dia e o santificou, porque nele terminou toda a sua obra e criou Elohim para fazer. Verahado vinho, bênção do vinho. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei pri chagafen b'shem Yeshua HaMashiach. Amém. Bendito seja o Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que criaste tudo dele, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei pri chagafen. Amém. Da santificação do dia. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kishem b'mitzvotav etzlam. Shabbat, Kodesh, Verahava, Veratzam, Yotam, Zikaron, Lerseh, Yereshit, Tehilah, Mikrai Kodesh, Zereh, Tzad, Kitzaim, Kivan, Barata, Yotam, Kidastam, Mikol, Kami, Shabbat, Kodesh, Shechah, Verahava, Veratzam, Yotam, Baruch atah Adonai, Mekadesh, Hashabat. Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que nos tem santificado com os teus mandamentos e nos quiseste concedendo-nos com amor e agrado o teu santo dia de Shabbat, em recordação à obra da redenção, pois que é a primeira das datas santas em lembrança da morte do pecado. Porque tu nos escolhestes e nos santificaste dentre todos os povos, e o teu sagrado Shabbat, com amor e agrado nos destes dias. Bendito sejas tu, Senhor, que santificas o Shabbat. A Verahado Paulo, Senhor Yeshua, nos diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Sal para dar sabor a este mundo em si, e luz para iluminar a este mundo em trevas. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzim lechem me'eretz b'shem Yeshua HaMashiach. Amém. Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que tira o pão da terra, em nome de Yeshua, o Messias. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei pri chagafen. Amém.
Ibarei Adonai, Ismerecha, Yehi Adonai Palavelecha, Ibulecha, Isa Adonai Palavelecha, Yasen Lecha, Shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Hashem, Yeshua HaMashiach, Adoneinu, o Moshiach Yakar. Amém. Em nome de Yeshua, Messias, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Shabbat Shalom. Amém.